Olá, pessoas conectadas! Eu sou Celis Fabrícia e essa é a minha voz. Não, você não está no canal errado, não. Eu comecei aqui no YouTube uma série de vídeos que eu chamo Collab Pessoas Conectadas. E a gente recebe sempre pessoas que vão descomplicar a sua vida conectada, não só em técnicas do Instagram, mas a nossa convidada de hoje vai descomplicar a sua vida conectada de você que não tem o hábito de gravar vídeos por vergonha da sua voz. Quem nunca, parou para gravar sua própria voz e observou que não era tão satisfeito com ela? Não se preocupe, você não está sozinho. Isso é parte de um processo de autoconhecimento. E hoje eu recebo a fonoaudióloga Gisele Moraes. Inclusive, Gisele foi minha fono na época que eu era repórter na TV Acre. E ela tem compartilhado no Instagram dela dicas que podem nos ajudar a ter o cuidado com a voz, o autoconhecimento da voz, entender que a voz é a nossa identidade, sim, a nossa voz é única. Ela vai propor aqui um exercício para vocês, então, se você tinha, dificuldades de gravar vídeos ou não estava satisfeito com a sua voz, seja bem-vindo. Esse vídeo de hoje é para você. Bem-vinda, Gisele! Será um prazer essa nossa conversa. E no primeiro ponto, a Gisele fala sobre bloqueios que podem te paralisar e impedir de brilhar com a sua voz. Olá, pessoas conectadas do YouTube. É um prazer estar aqui no convite da minha amiga querida Celis Fabrícia para falar, sobre voz, sobre expressão, sobre comunicação. E aí a gente vai elencar aqui alguns pontos que podem estar contribuindo aí para que você tenha uma comunicação mais expressiva, mais assertiva e mais empática, certinho? Primeiro ponto é você descobrir o seu bloqueio. O que está bloqueando a sua expressividade? Por exemplo, você tem tudo preparado, você estudou, você sabe daquele conteúdo, você conhece o seu público, mas você entra naquele medo. Tem pessoas que entram até em pânico, tem pessoas que têm o branco, tem pessoas que não conseguem encarar, inclusive tem algumas pessoas que perdem propostas boas, perdem trabalhos bons porque o bloqueio é maior do que aquela necessidade ali de ter que encarar o seu medo. E aí, você se identificou? Já deixou de lado uma proposta de emprego ou uma proposta de gravar vídeo, às vezes até de ganhar um dinheiro extra porque tinha vergonha de expor a sua voz ou a sua presença? Continua aqui que a Gisele vai trazer mais dicas pra gente. Então, assim, você tem que descobrir o que tá te aprisionando. E isso, a gente pode trazer coisas de bem antes, desde a infância, desde os primeiros nãos que a gente escutou, que foi travando a nossa personalidade, que foi travando a nossa capacidade de se colocar, de colocar no mundo. Porque o bloqueio, ele tem uma relação muito grande com o outro. É o medo do outro, o medo do julgamento, é a questão da autoaceitação. Se a gente não se aceitar, se a gente não se permitir verificar que nós temos capacidade, que a gente pode fazer, a gente vai ter sempre o medo do julgamento. Então, primeiro aspecto, você tem dificuldade, você percebe que o seu bloqueio está aí, você dá o branco, você entra em colapso, muitas vezes, investigação. Tem que buscar o que está entravando a sua capacidade de comunicação. Agora ela vai falar sobre o segundo aspecto. E esse segundo aspecto diz que você e eu, nós devemos ser protagonistas, E temos a nossa voz ao nosso favor. Vamos conferir? Segundo ponto importante é o protagonismo vocal. Gente, a voz é uma identidade, ela é única, não existe duas vozes iguais. Então, isso é muito significativo na comunicação, porque
só você vai falar desta forma. Nós podemos até imitar, podemos ter a voz parecida, pode ter a maneira de falar da pessoa, mas o som é seu, o seu som é único. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos uma melodia própria. E como que tá essa sua melodia? Como que você se escuta? O que as pessoas sentem quando te escutam? Você já pensou nisso? Já parou para fazer essa análise? Porque geralmente essa análise é negativa. As pessoas falam assim, eu peço, né? Um exercício assim super bacana. Grave a sua voz. Essas mensagens que a gente manda no WhatsApp, a gente escuta. Aí você fala, nossa, minha voz é horrorosa. Que coisa feia, eu não quero me escutar. Por que a gente acha isso? Esse feedback, ele não é positivo. Porque nós não temos o hábito de nos escutar, né? Então, por não termos o hábito de nos escutar, quando a gente recebe essa voz, né, aí tem todo um mecanismo auditivo de recebimento desse som, nós não identificamos e geralmente achamos algo estranho, feio, e não dá. Nós temos que gostar da nossa voz. Se tem algo que você percebe, eu falo muito forte, ou a minha voz é muito grave, é muito aguda, nós temos técnicas, temos recursos. Lógico que, como eu falei, voz é uma identidade. Seu padrão vocal é único, mas ele pode ser aperfeiçoado, pode ficar com mais brilho, pode ficar com mais leveza. E sempre, sempre é a sua cara, é a sua personalidade, é o que você passa para o outro. Então, que imagem vocal você está passando para o outro? Qual é o seu objetivo quando você está ali se comunicando e se expressando? E expressando a sua verdade, o seu protagonismo. Isso faz toda a diferença, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Nesse terceiro ponto sobre o protagonismo vocal, eita, faltou voz. Aprendi que quando falta voz a gente não pode pigarrear, tem que fazer assim, ó. Faz várias caretas algumas vezes e bebe água também, até limpar o trato vocal. Não pode tossir nem pigarrear, não pode, tá? Volto já quando melhorar a voz. Agora sim, voltei, a voz voltou e vamos para o terceiro ponto em que a Gisele propõe um exercício bem importante. Ela vai falar qual é o exercício, ela vai fazer, eu vou fazer uma pausa também para você fazer esse exercício para a gente exercitar o nosso protagonismo vocal. Então, vamos treinar o seu protagonismo vocal. Tem um exercício bem bacana. Fecha os olhos, isso, fecha os olhos. E fala em voz alta para você o seu nome completo. Vou fazer aqui para a gente poder testar, né? Celis faz também, tá, Celis? Fecha os olhos. Gisele Lopes de Moraes. Celis Fabrícia Alves da Silva. Olha, é interessante a gente fazer esse exercício. Agora eu vou fazer uma pausa nesse vídeo aqui e vou fechar os meus olhos, imaginando que você também aí do outro lado da telinha vai fazer o mesmo exercício e escreve pra gente aqui nos comentários o que você sentiu, ou se possível até grava, né, depois essa nota de áudio com o seu nome e fala pra gente o que você sentiu, tá? Como eu não sei se seu nome é grande ou pequeno, acho que já foi, né? E a gente segue agora com a Gisele Moraes. Sou eu, esta é a minha voz, esta é a minha expressão, isso é o que eu quero passar, de que forma eu quero passar, qual é a minha personalidade. Se eu sou uma pessoa muito agitada, as pessoas já me veem como alguém que fala muito rápido, que tem uma comunicação meio atropelada e que às vezes as pessoas nem conseguem me entender tão rápido que eu falo muito apressado, ou que eu falo muito devagar. Aquela pessoa cansativa, que tem uma certa dificuldade, e tem pessoas que param assim para falar e depois, e quem tem muito sotaque, às vezes, nós não percebemos o nosso sotaque, porque a gente está aqui na região, a gente acha normal, mas se chega alguém do sul ou alguém do nordeste com um sotaque mais arrastado, a gente já percebe, e isso é a sua personalidade. Então, pessoal, eu foquei em 3 coisas super importantes. O que está te bloqueando
qual o seu protagonismo vocal e se você identifica a sua voz. Você precisa, essa expressividade é o primeiro passo. É super importante que você entenda quem é você enquanto imagem vocal. O que você quer passar, o que você deseja, se isso está combinando. Às vezes a gente escuta a voz de alguém, às vezes não, quase sempre. Se eu não estou vendo a pessoa, eu só escuto a voz, eu já crio uma imagem dessa pessoa. Eu já imagino se ela é alta, se ela é magra, se ela é baixa, se ela é bonita, é feia, é loura, azul. Então eu crio a imagem. E aí a gente fecha os olhos e imagina que imagem eu estou criando, o que eu estou passando para o outro. Isso vai ajudar, inclusive, no desbloqueio, naquele medo lá que a gente tem, tá bom? Mas tem que exercitar. Tem que gravar a sua voz, grave, se escute. Pergunte para as outras pessoas o que elas acham da sua voz, também é um exercício bem interessante, ok? E a gente quer que essa conversa seja bem prática com você. Então, fica atento às instruções da Gisele, que agora ela vai te passar um dever de casa, a pessoa conectada. Se você quer progredir, quer destravar, quer desbloquear na gravação de vídeos com o seu celular, primeiro tem que reconhecer o protagonismo da sua voz, né? Então, fica atento às dicas e exercícios que a Gisele vai passar. Eu vou fazer aqui também. E aí, pessoal, nós chegamos no nosso segundo passo, para que a gente tenha essa expressividade. Célios é para fazer, tá? Primeiro é descobrir os bloqueios, reconhecer sua voz. Reconhecer, agora vamos exercitar. Segundo passo justamente é o exercício. Pedir para você gravar a sua voz, escutar, mandar áudio para as pessoas, pedir para as pessoas darem um feedback com relação à sua voz, perceber se aquilo que você está falando para o outro casa com a sua intenção, se realmente era aquilo. Quantas pessoas reclamam que diz, gente, mas eu não tô brigando, eu tô falando, é só o que eu penso, mas eu não tô brigando, mas a pessoa tá com aspereza na voz, tá com rigidez. Tá falando com uma intenção de raiva, porque a intenção ela é muito significativa, porque é a energia que você coloca nessas palavras, é a energia que você põe na sua conversação, no seu diálogo com o outro, na sua troca com o outro. Inclusive aqui, por exemplo, quando você vai gravar um vídeo, que público a gente vai atingir com esse vídeo? A gente não tá vendo quem tá aí por trás, certo? Mas eu tenho que ter, se eu tenho a minha intenção comunicativa e eu sei qual é o meu objetivo de encontrar pessoas que querem melhorar a sua comunicação, que querem inspirar e ser inspirada, pessoas que querem expressar a sua verdade, eu tenho que passar a minha verdade. Eu tô ouvindo a Gisele, imagino que assim como você deve ter se identificado com alguma dessas situações, né? Que identidade tem a sua voz? Já consegue perceber? A Gisele encerra essa participação aqui, trazendo uma reflexão para a gente fazer essa autoavaliação. E depois desse percurso aí de reconhecimento, de identificação, de protagonismo, de escutar a sua voz, você faz a enquete com as outras pessoas é super importante, e aí você escreve tudo isso, é importante você fazer essa autoavaliação, essa autoobservação, e a partir daí você vai o quê? Você vai identificando os seus pontos. Bom, eu vi que o meu problema é um bloqueio, então como é que eu vou trabalhar isso? Tem exercícios de respiração, de meditação, se for algo muito forte, às vezes até uma terapia. Eu vejo que a minha voz não é agradável. Como que eu posso adequar minha voz? Tem exercícios. A minha fala é atrapalhada. Eu tenho muito vício de linguagem. Eu falo muito né, é horrível. Às vezes eu me escuto e fico querendo morrer. Mas eu já tenho essa consciência e procuro ir eliminando esses jargões, esses apoios, né, conectivos. E você vai listando. E é sempre bom a gente ter essas trocas, a gente procurar um profissional, a gente fazer treinamentos, a gente está aí buscando ser cada vez mais pessoas conectadas, como Célios Fabrícia. Foi um prazer estar aqui fazendo essa troca, né, conversando com vocês, com a Célios, falando sobre o que a gente gosta,
que é falando sobre comunicação. E aí sempre nos meus vídeos, né, eu faço um merchan a Celis Fabrícia, porque a Celis fala pessoas conectadas. E eu digo assim, pessoas que se comunicam. Certo? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Celis, muito obrigada pelo convite. Espero que possamos ter aí outras parcerias. Beleza? Beijo e até a próxima. Com certeza, Giza. Giza é minha amiga, eu já falo Giza, que é minha amiga. Gratidão. O Instagram da Gisele é Respire com Gi. Como vocês viram durante a fala dela, ela falou muitas vezes da respiração, da meditação. Então, além do trabalho técnico de fonoaudióloga, ela me acompanhou há alguns anos como repórter de TV. A Gisele também tem um trabalho no Instagram dela dessa consciência da respiração, que é o que faz a gente falar melhor, né? Cheiro no seu coração. Fica com Deus. Gratidão mais uma vez, Gisele. Fica com Deus, fica em paz. E se puder, nesse período de pandemia, de coronavírus, fica em casa, né? Até o próximo vídeo.